Você já sentiu, em algum momento da sua vida, que o mundo ao seu redor parece estar se desfazendo, como se os alicerces de tudo que antes parecia firme estivessem tremendo sob seus pés? E se eu te dissesse que essa inquietação, esse peso que aperta o coração, pode ser um chamado divino, um alerta celestial de que estamos vivendo os sinais dos últimos dias, conforme profetizado nas Escrituras? Talvez, sem perceber, você esteja ignorando as mensagens que o céu está enviando, tentando se agarrar a uma ilusão de normalidade, enquanto Deus sussurra que é hora de se preparar para o que está por vir. Há uma verdade espiritual profunda que poucos discernem. O Senhor nunca permite que a humanidade chegue ao fim de uma era sem antes enviar avisos claros, como faróis brilhando na escuridão para alertar sobre a tempestade que se aproxima. Esses sinais não se manifestam apenas em catástrofes globais ou eventos visíveis. Muitas vezes, eles surgem como uma inquietude na alma, um desconforto que não explica, portas que se trancam inesperadamente, ou uma voz suave que ecoa no coração. Desperta, o tempo é curto, prepara-te para o meu retorno. Hoje, neste vídeo, você vai descobrir como Deus, em sua infinita misericórdia, está falando de maneiras que talvez você nunca tenha considerado. Você compreenderá como Ele, em seu amor soberano, envia sinais para nos despertar antes que seja tarde demais. Seus métodos são profundos, muitas vezes enigmáticos, orquestrando eventos, movendo corações e transformando circunstâncias para nos preparar para o retorno de Cristo. Há uma sabedoria espiritual escondida nesta verdade. Viver nos fins dos tempos não é apenas um desafio, mas uma oportunidade divina de se alinhar ao propósito eterno de Deus, que guia seus filhos como um pastor conduz suas ovelhas para um lugar seguro. Ao longo deste estudo, vamos explorar juntos os sinais pelos quais o Senhor revela que estamos nos últimos dias. Você aprenderá a identificar essas marcas, a distinguir entre o clamor do mundo e a voz do Espírito Santo, e a abraçar com coragem a preparação que Deus está pedindo para a sua vida. Prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode ser a diferença entre viver distraído em meio ao caos ou caminhar com firmeza rumo ao chamado celestial. Existem chaves espirituais que o Espírito Santo deseja te entregar, e algumas delas podem desbloquear uma nova compreensão do tempo em que vivemos. A penúltima lição deste estudo pode conter o sinal exato que Deus quer te mostrar para te guiar nestes dias finais. Antes de começarmos esta jornada espiritual, quero te convidar a deixar nos comentários a frase: Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse simples gesto é um ato de fé, um sinal de unidade com esta comunidade de buscadores da verdade, e uma declaração de que seu coração está aberto para ouvir o que o céu deseja falar. Muitos irmãos que acompanham este canal o fazem porque buscam esperança em tempos de incerteza, talvez sem uma igreja próxima ou uma rede de apoio. Ao comentar, curtir e se inscrever, você fortalece este espaço de comunhão, acendendo uma chama que ilumina o caminho, não apenas para você, mas para outros que caminham na mesma jornada. Cada maranata que você escreve é como uma luz acesa, guiando corações em meio à escuridão. Portanto, segure firme. Este estudo não será apenas mais uma reflexão, será um convite direto do Senhor para que você veja, entenda e, se necessário, ajuste sua vida para os tempos finais. Abra o coração, silencie as distrações e venha comigo. Deus tem algo especial reservado para você, e o momento de responder pode ser agora. Sinal 1. O alarme que rompe o silêncio. Nas Escrituras, há um padrão que se repete com clareza cristalina. Antes que Deus traga um novo tempo, Ele envia sinais para despertar seus filhos. Esses sinais muitas vezes chegam como um desconforto espiritual, uma inquietação que abala as estruturas que julgávamos sólidas. Em Mateus 24, 6, 8,
Jesus alertou sobre guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos, chamando esses eventos de o princípio das dores. Esses acontecimentos não são apenas eventos externos, mas clamores divinos que nos chamam à vigilância, à oração e à preparação. Assim como Noé recebeu o aviso para construir a arca antes do dilúvio, Gênesis 6, 13 e 14, Deus hoje usa sinais para nos preparar para os fins dos tempos. Ele poderia enviar anjos ou visões grandiosas, mas frequentemente escolhe o desconforto, uma inquietude no coração, uma sensação de urgência, um vazio que não explica, para nos tirar da apatia espiritual. Esse desconforto é uma linguagem celestial, como uma sirene que ressoa no espírito. Acorda, o tempo é curto, prepara-te para o meu retorno. Se você sente hoje uma inquietação que não explica, uma sensação de que o mundo está fora de lugar, não ignore esse sentimento. Pode ser Deus te chamando para se preparar. Em 2 Timóteo 3, 1, 5, Paulo descreve os últimos dias como tempos de egoísmo, ganância e frieza espiritual. Você já percebeu esses traços ao seu redor? A multiplicação da maldade, a falta de amor ao próximo, o aumento da violência, tudo isso são sinais proféticos que ecoam as palavras de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Pense nos dias de Noé. As pessoas viviam como se nada fosse acontecer, comendo, bebendo, casando-se, até que o dilúvio veio. Hoje, o mundo segue sua rotina, ignorando os sinais. Mas você que está ouvindo esta mensagem é chamado a ser diferente. Você já sentiu um vazio que não explica mesmo estando cercado de conforto? Já percebeu como as notícias de guerras, desastres e divisões parecem se intensificar? Esses são os alarmes de Deus chamando você a vigiar. Como um marinheiro que sente a mudança do vento antes da tempestade, a alma sensível percebe o mover de Deus. Não ignore esse alarme. Ele é o chamado para orar, para se preparar, para estar pronto quando o noivo voltar. Sinal 2. Portas que se fecham para o mundo nos fins dos tempos. Deus muitas vezes sinaliza sua chegada fechando portas que antes pareciam abertas. Em Apocalipse 3:7, lemos que ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Quando portas de conforto material, segurança falsa ou distrações mundanas começam a se trancar, é um sinal de que Deus está redirecionando nossa atenção para o que é eterno. A história de Ló em Sodoma ilustra isso com clareza. Ele vivia confortavelmente, cercado de riquezas, mas Deus o tirou daquela cidade antes da destruição. Gênesis 19, 15, 16. As portas de Sodoma se fecharam para que Ló fosse salvo. Hoje, você pode estar percebendo portas se fechando. Oportunidades que evaporam, planos que não prosperam, estabilidade que se desfaz. Talvez um projeto que parecia promissor tenha fracassado, ou uma relação que você valorizava tenha chegado ao fim. Talvez um emprego que parecia seguro tenha desaparecido, ou um sonho que você perseguiu tenha se desvanecido. Esses fechamentos não são fracassos, mas proteção divina. Deus está te chamando a deixar para trás o que é temporário e a buscar o que é eterno. Pense na história de Paulo e Silas, em Atos 16, 6, 10. Eles tentaram ir para a Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. As portas se fecharam até que uma visão revelou o chamado para a Macedônia. Não era falta de preparo ou erro, era Deus guiando seus servos para o lugar certo. Da mesma forma, cada porta que se fecha em sua vida pode ser Deus te protegendo de caminhos que te afastariam do seu propósito eterno. Talvez você tenha enfrentado um não em uma oração, uma oportunidade que escapou ou um ciclo que terminou abruptamente.
Esses momentos doem porque desafiam nossas expectativas, mas com olhos espirituais você verá que são livramentos. O inimigo tentará usar esses fechamentos para semear frustração, fazendo você acreditar que foi abandonado ou derrotado. Mas o Espírito Santo te lembra: cada porta fechada por Deus é uma nova direção prestes a ser revelada. Lembre-se de Israel diante do Mar Vermelho, Êxodo 14, 10, 14. O caminho parecia bloqueado, com o exército de Faraó atrás e o mar à frente. Mas o que parecia o fim era o prelúdio de um milagre. Deus abriu o mar, mostrando que o fechamento era parte do plano. Se você enfrenta portas trancadas hoje, não se desespere. Olhe para o alto com fé. O Senhor está te guiando para um caminho que leva à vida eterna. Confie, o fechamento que machuca hoje será a proteção que você celebrará amanhã. Sinal 3. O peso da urgência espiritual. Nos tempos finais, muitos sentem um peso no coração, uma urgência espiritual que não explica. É como se o Espírito Santo estivesse gritando: prepara-te, o noivo está voltando. Em Mateus 25, 1, 13. A parábola das 10 virgens nos ensina que as prudentes mantinham suas lâmpadas cheias de azeite, prontas para o chamado. Esse peso que você sente não é ansiedade comum, mas um chamado divino para encher sua lâmpada, para buscar a Deus com fervor, para viver em santidade. Quando o rei Ezequias ouviu que a destruição viria sobre Judá, ele se voltou para Deus em oração e jejum, segundo Reis 19, 1, 4. O peso que sentia era o sinal de que era hora de clamar. Da mesma forma, se hoje você sente uma opressão espiritual, uma urgência sem motivo claro, pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? Esse peso é um convite para se aproximar de Deus, para abandonar o que é passageiro e priorizar o que é eterno. Paulo nos exorta: examinai-vos a vós mesmos, vede se permaneceis na fé. 2 Coríntios 13, 5. Esse autoexame nos torna sensíveis aos alertas do Espírito. Quantas vezes tentamos abafar esse peso com distrações, trabalho excessivo ou entretenimentos? Quantas vezes buscamos preencher o vazio com coisas do mundo, quando Deus está nos chamando para buscar sua face? Quanto mais ignoramos esse peso, mais ele cresce até que a crise se manifesta. Não abafe esse peso, ele é o alarme divino que te prepara para o grande dia. Pense na história de Jonas, Jonas 1, 17. Ele tentou fugir do chamado de Deus, mas o peso da desobediência o perseguiu. Uma tempestade, o medo, o confinamento no ventre do peixe. Deus usou esse peso para trazê-lo de volta. Da mesma forma, o peso que você sente hoje pode ser Deus te chamando para alinhar sua vida com seu propósito eterno. Pare e ore, pergunte a Deus o que precisa ser ajustado. Talvez seja um hábito que te prende, uma relação que te desvia ou uma prioridade que te distrai. O peso no coração é um convite para voltar ao caminho certo, para estar pronto quando Cristo voltar. Sinal 4. O esvaziamento das promessas terrenas. Nos últimos dias, Deus muitas vezes permite que as promessas do mundo, riquezas, segurança, prazeres, se esvaziem. Em 1 João 2,17 lemos: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando coisas que antes pareciam sólidas começam a desmoronar, é um sinal de que Deus está te chamando a buscar o que é eterno. Projetos que fluíam agora encontram resistência. Portas que se abriam agora se trancam. Recursos que sustentavam agora secam. Na história de Daniel, quando o Império Babilônico caiu, aqueles que confiavam em sua grandeza foram abalados. Daniel 5. Mas Daniel, que buscava a Deus, permaneceu firme. O mesmo acontece hoje. Se você
Vê oportunidades se desfazendo, seguranças desaparecendo ou promessas terrenas evaporando? Não tema. Deus está te libertando de ilusões passageiras para te guiar à herança celestial. Pense no profeta Elias, quando o riacho de Querite secou. 1 Reis 17:7. Por um tempo, Deus o sustentou ali, com água do riacho e alimento trazido por corvos. Mas chegou o momento em que o riacho parou de fluir. Isso não foi abandono, mas um sinal de que era hora de seguir para uma nova missão, para a casa da viúva de Sarepta. Da mesma forma, quando Deus esgota os recursos de um lugar, Ele está te chamando a confiar não no que você possui, mas em quem te conduz. Cada perda é um convite para buscar a nova terra que Ele preparou. Lembre-se de Israel no deserto, Êxodo 16. Quando uma estação terminava, a nuvem e a coluna de fogo se moviam, e eles precisavam seguir. Quem tentasse se agarrar ao velho acampamento pereceria. O mesmo se aplica à nossa vida hoje. Quando Deus permite que oportunidades morram, Ele está te forçando a olhar para o alto. É natural lamentar as perdas, sentir medo quando o que era seguro se desfaz. Mas a fé madura reconhece que Deus poda para nos fazer crescer. João 15:2. Ele permite que o temporário se desvaneça para que você invista no eterno. Se hoje você sente que as promessas do mundo estão se dissolvendo, veja isso como um livramento. Deus está te preparando para uma cidade cujo arquiteto é Ele mesmo. Hebreus 11:16, sinal 5. O incômodo com o que antes atraía nos fins dos tempos, Deus muitas vezes retira a satisfação que sentíamos nas coisas do mundo. O que antes encantava, agora parece vazio. O que trazia prazer agora pesa no coração. Essa sensação de deslocamento é um sinal de que Deus está te chamando para algo maior. Em Apocalipse 18:4, o Senhor clama: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. O conforto do mundo já não satisfaz, porque Deus está te preparando para o céu. Paulo, antes de sua conversão, era zeloso pela tradição farisaica, mas o chamado de Deus o fez ver que tudo aquilo era perda diante de Cristo. Filipenses 3:7-8. Ele tinha de whey, prestígio e conhecimento, mas o que antes o preenchia tornou-se vazio diante do chamado eterno. Da mesma forma, se hoje você sente que ambientes, prazeres ou relações que antes te preenchiam agora te esvaziam, talvez Deus esteja dizendo: é hora de buscar o que é eterno. Esse incômodo não é uma insatisfação comum, mas um desconforto santo, orquestrado pelo Espírito Santo para te mover ao propósito. Como o maná no deserto que apodrecia se guardado, Êxodo 16:20. As coisas do mundo têm um prazo. Quando tentamos nos agarrar ao que Deus já encerrou, o que era prazer se torna peso. Davi expressou isso: a tua mão pesava sobre mim dia e noite, meu vigor se secou. Salmo 32:4. Se ambientes que antes te alegravam agora te cansam, se prazeres que antes te atraíam agora parecem vazios, ouça o chamado: levanta-te, tenho algo novo. Talvez você sinta que o trabalho que antes te motivava agora é um fardo, ou que relações que antes te sustentavam agora te drenam. Esse incômodo é um presente disfarçado, o prelúdio de uma nova estação espiritual. Pense em Moisés no palácio do Egito, Êxodo 2:11-15. Criado como príncipe, com riquezas e privilégios, ele tinha tudo o que o mundo poderia oferecer. Mas chegou um momento em que o palácio se tornou um peso. O conforto não o satisfazia mais. Deus plantou em seu coração um incômodo santo, preparando-o para a missão de libertar seu povo. Da mesma forma, Deus está te chamando a deixar para trás o que é temporário e a buscar o que é eterno. Não tema esse incômodo, ele é o chamado para voar mais alto.
para alcançar os pastos verdejantes que Deus preparou. Sinal 6. A revelação do que está oculto. Nos últimos dias, Deus revela verdades que estavam escondidas. Em Lucas 12:2, Jesus diz: "Nada há encoberto que não será revelado." Quando a verdadeira natureza do mundo, sua corrupção, sua fragilidade, vem à tona, é um sinal de que Deus está te chamando a abandonar o que é passageiro. Pessoas em quem você confiava podem mostrar seu verdadeiro caráter. Sistemas que pareciam estáveis revelam instabilidade. Projetos que pareciam promissores mostram rachaduras. Essas revelações, embora dolorosas, são necessárias. A história de Pedro ilustra isso. Ele negou Jesus 3 vezes, mas o confronto com a verdade o levou ao arrependimento e à restauração. João 21:15-17. Da mesma forma, quando Deus revela verdades em sua vida, talvez sobre uma relação que não é saudável, um sistema que é ilusório ou um caminho que leva à ruína, é para te libertar. É fácil resistir, tentar manter as aparências, fingir que nada mudou. Mas ignorar o que Deus mostra nos prende em ciclos de dor e estagnação. Pense em Abraão e Ló, Gênesis 13:5-11. Por anos, eles compartilharam terras e jornadas, mas tensões surgiram, disputas entre pastores, conflitos por espaço. Abraão percebeu que aquela parceria precisava acabar. Só após a separação, Deus renovou suas promessas, ampliando sua visão. Da mesma forma, Deus pode estar te mostrando verdades para te libertar de alianças ou caminhos que não servem mais ao seu propósito. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, e onde a verdade se manifesta, a liberdade vem. Mas essa liberdade exige coragem. Coragem para enxergar, aceitar e agir. Se Deus está te mostrando algo, não lute contra isso. Talvez você tenha percebido mudanças em ambientes que frequentava, em pessoas em quem confiava ou em projetos que abraçava. Talvez esteja lutando para preservar o que Deus já mostrou que deve ser deixado. Hoje, receba este aviso com seriedade. As verdades que Deus revela são o farol que ilumina o caminho para o novo tempo. Abraão só viu a terra prometida em sua plenitude após obedecer. Confie, as revelações que doem hoje são a preparação para as bênçãos de amanhã. Sinal 7. A inquietação na oração. Nos fins dos tempos, a oração pode se tornar um lugar de inquietação. O que antes era um refúgio de paz, agora traz perguntas, agitação, uma urgência que não explica. Isso não é um defeito, mas o Espírito Santo te chamando à vigilância. Em Lucas 21:36, Jesus nos exorta: "Vigiai e orai para que não entreis em tentação." A oração inquieta é um sinal de que Deus está te preparando para os últimos dias. Quando Abacuque orou, em meio à crise, sua inquietação o levou a clamar por avivamento. Abacuque 3:2. Ele não encontrou repouso, mas um chamado para agir. Da mesma forma, se suas orações estão cheias de perguntas ou silêncios, não fuja. Pergunte: "Senhor, o que desejas que eu prepare?" Essa inquietação é o prelúdio de um chamado. Paulo escreve que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Esses gemidos são de parto espiritual, sinal de que algo novo está nascendo. Pense em Neemias, Neemias 1:4, 2:1-2. Ao ouvir sobre a destruição dos muros de Jerusalém, suas orações o deixaram inquieto, a ponto de sua tristeza ser notada pelo rei. Essa inquietação não era castigo, mas o chamado de Deus para reconstruir. Da mesma forma, suas orações inquietas podem ser o sinal de que Deus está te chamando a sair da zona de conforto, a renunciar ao que te prende, a buscar uma nova missão. Talvez você sinta que suas orações não têm respostas, que o silêncio de Deus é mais alto que suas palavras. Mas esse silêncio é eloquente.
É Deus te chamando a ouvir com atenção, a se preparar para o que está por vir. Sinal 8. O empurrão para o chamado eterno. Nos fins dos tempos, Deus pode nos empurrar para fora de lugares que nos prendem ao mundo. Ambientes que antes nos acolhiam tornam-se hostis. Pessoas que nos apoiavam se afastam. Como os discípulos foram enviados a pregar em meio à perseguição, Atos 8:1-4, você pode sentir que está sendo forçado a sair de confortos, seguranças ou rotinas. Esse empurrão não é abandono, mas um chamado para avançar rumo ao propósito eterno. José, filho de Jacó, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Gênesis 37:28. A rejeição o tirou de sua zona de conforto, mas o colocou na rota do destino profético. Ele foi empurrado para fora da casa de seu pai, mas esse movimento o levou ao palácio do Egito, onde salvaria nações. Da mesma forma, se você sente que está sendo empurrado de um emprego, de uma relação, de uma posição, não resista. Pergunte: Senhor, para onde me levas? O empurrão que dói hoje é o que te levará ao encontro do noivo por Israel. No Egito, viveu isso. Enquanto José era vivo, havia favor, mas um novo faraó trouxe opressão. Êxodo 1:8-11. Essa pressão os levou a clamar por libertação, preparando o caminho para a terra prometida. Se você está em luto por algo que perdeu, saiba: nada que Deus permite sair da sua vida é essencial para o futuro eterno que Ele preparou. Aceite o movimento. Confie nas mãos que te sustentam. O empurrão que machuca hoje é o mesmo que te levará ao seu destino profético. Sinal 9. A multiplicação dos sinais proféticos. Além dos sinais internos, Deus envia sinais externos que confirmam os tempos finais. Em Mateus 24:14, Jesus disse: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Hoje, vemos o Evangelho alcançando os confins da terra, com missionários, tecnologia e igrejas levando a mensagem de Cristo a lugares remotos. Esse é um sinal claro de que o tempo está próximo. Você já parou para pensar como a palavra de Deus está alcançando nações que nunca haviam ouvido falar de Cristo? E isso é um cumprimento profético diante dos nossos olhos. Ao mesmo tempo, vemos o aumento de falsos profetas e falsos ensinos, como Jesus alertou, Mateus 24:11. Ideologias que desviam da verdade, divisões dentro da igreja e ensinos que negam a palavra são sinais de que o mundo está maduro para o julgamento. Você já percebeu como a verdade está sendo relativizada ao seu redor? Como valores bíblicos são ridicularizados enquanto ideias contrárias à palavra ganham força? Esse é o Espírito Santo te chamando a permanecer firme na verdade, a ser uma luz em meio às trevas. Eventos naturais também ecoam os avisos de Deus. Terremotos, pestes e fomes estão aumentando em frequência e intensidade. Lucas 21:11. Você já notou como as notícias de desastres naturais parecem mais frequentes? Esses sinais não são para causar medo, mas para nos chamar à preparação. Como Noé, que construiu a arca em obediência, somos chamados a construir nossa fé, a encher nossas lâmpadas, a viver em santidade. Cada terremoto, cada crise global é um lembrete de que o tempo está se cumprindo. Sinal 10. A frieza espiritual do mundo outro. Sinal marcante dos fins dos tempos é a frieza espiritual. Jesus disse: Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Você já notou como o amor ao próximo está diminuindo? A indiferença, o egoísmo e a falta de compaixão estão crescendo. Famílias se dividem, amizades se desfazem e a sociedade parece mais dividida do que nunca. Pessoas estão mais conectadas pela tecnologia, mas menos unidas pelo amor.
Você já sentiu essa frieza ao seu redor ou até mesmo em seu próprio coração? Essa frieza é um sinal profético, mas também um chamado para que os filhos de Deus sejam luz em meio às trevas. Em Apocalipse 2, 4, 5, Jesus repreende a igreja de Éfeso por abandonar o primeiro amor. Ele os chama ao arrependimento, à volta à paixão inicial por Ele. Se você sente que seu coração está esfriando, que a paixão por Deus está diminuindo, ouça o chamado, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Deus está te chamando a reacender a chama da fé, a viver com fervor nestes últimos dias. Pense em Davi, que após pecar, sentiu o peso da frieza espiritual. Salmo 51. Mas ele clamou por restauração e Deus o renovou. Da mesma forma, você pode clamar hoje por um coração renovado, por uma fé ardente que brilhe em meio à escuridão do mundo. Não deixe a frieza do mundo apagar sua chama. Deus te chama a ser uma tocha acesa, iluminando o caminho para outros. Sinal 11. A perseguição dos fiéis. Jesus alertou que nos últimos dias seus seguidores seriam perseguidos. Mateus 24, 9. Hoje, vemos cristãos enfrentando hostilidade em muitas partes do mundo. Em alguns lugares, professar a fé significa arriscar a vida. Mesmo em nações com liberdade religiosa, a fé cristã é ridicularizada e os valores bíblicos são atacados. Você já sentiu essa pressão, seja em conversas, no trabalho ou nas redes sociais? Já percebeu como defender a verdade pode atrair críticas ou rejeição? Essa perseguição é um sinal dos tempos finais, mas também uma oportunidade de brilhar como testemunha de Cristo. Em Atos 7, Estevão enfrentou perseguição, mas sua fidelidade trouxe glória a Deus. Ele viu o céu aberto e permaneceu firme até o fim. Da mesma forma, sua firmeza em meio à oposição pode inspirar outros. Não tema a perseguição. Ela é um sinal de que você está no caminho certo, alinhado com o propósito de Deus. Pense nos mártires da igreja primitiva, que enfrentaram leões, fogo e espadas, mas não negaram sua fé. Eles são um exemplo para nós hoje. Talvez sua perseguição não seja física, mas emocional ou social. Talvez você enfrente zombarias por sua fé ou sinta-se isolado por defender a verdade. Saiba que Deus vê sua fidelidade e Ele te recompensará. Em Mateus 5:10, Jesus diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Sua firmeza hoje é uma semente para a eternidade. Sinal 12. A preparação para o arrebatamento, o maior sinal dos fins dos tempos, é o chamado à preparação para o arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo descreve como os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esse é o evento que todos os sinais apontam. Cada inquietação, cada porta fechada, cada peso espiritual é um convite para encher sua lâmpada, como as virgens prudentes da parábola. Mateus 25, 1, 13. Deus não quer que você seja pego desprevenido. Ele está te chamando a viver em santidade, a perdoar, a reconciliar, a pregar o Evangelho. Pergunte a si mesmo: minha vida está pronta para o encontro com o noivo? Se há algo que precisa ser ajustado, um pecado não confessado, uma mágoa não liberada, uma missão não cumprida, este é o momento. O Espírito Santo está te guiando para que você esteja preparado. Pense na história de Enoque, Gênesis 5:24. Ele andou com Deus e foi arrebatado, sem ver a morte. Sua vida era um testemunho de comunhão constante com o Senhor. Da mesma forma, Deus te chama a andar com Ele, a viver cada dia como se fosse o último. Isso não significa viver com medo, mas com propósito. Cada oração, cada ato de amor, cada testemunho é uma preparação para o grande dia. Sinal 13.
Vivendo com propósito nos últimos dias, nos fins dos tempos, Deus nos chama a viver com propósito. Em 2 Pedro 3, 11-12, lemos: Visto que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Isso significa que cada dia é uma oportunidade de viver para a glória de Deus. Você já parou para pensar como suas escolhas diárias impactam sua eternidade? Viver com propósito nos últimos dias envolve 3 práticas fundamentais: oração, santidade e testemunho. Primeiro, a oração te mantém conectado a Deus, sensível aos seus sinais. Segundo, a santidade te separa do mundo, te prepara para o encontro com Cristo. Terceiro, o testemunho leva a luz de Cristo a outros, cumprindo o chamado de Mateus 24, 14. Você está vivendo essas práticas? Está orando com fervor, buscando santidade, compartilhando o Evangelho? Pense em Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo sob ameaça de morte. Daniel 6:10. Sua fidelidade o manteve firme em meio à pressão. Da mesma forma, sua vida pode ser um testemunho vivo, mostrando ao mundo que há esperança em Cristo. Não se conforme com a mediocridade espiritual. Deus te chama a viver com ousadia, a ser sal e luz em um mundo que se perde. Sinal 14. A promessa da volta de Cristo em meio a todos esses sinais, há uma promessa que brilha como um farol. Cristo voltará. Em João 14:3, Jesus disse: Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa promessa é o alicerce da nossa esperança. Cada sinal que vemos, a inquietação, as portas fechadas, a frieza do mundo, é um lembrete de que o noivo está às portas. Pense nos discípulos que, após a ascensão de Jesus, olharam para o céu. Atos 1:11. Os anjos lhes disseram: Esse Jesus que foi elevado há de vir assim como o viste subir. Essa promessa sustentou a igreja primitiva em tempos de perseguição. Da mesma forma, ela nos sustenta hoje. Não importa quão escuro o mundo pareça, Cristo voltará para buscar sua noiva. Essa promessa nos chama a viver com expectativa. Você já imaginou como será o momento em que ouvirmos a trombeta e vermos o Senhor descendo nas nuvens? Esse dia está mais próximo do que nunca. Cada sinal é um convite para levantar os olhos, para viver com a certeza de que o melhor está por vir. Conclusão-se: você chegou até aqui, você é parte de uma minoria que busca a verdade até o fim. Poucos permanecem com sede suficiente para ouvir o Espírito Santo por tanto tempo. Sua perseverança é um sinal de que Deus tem algo especial para você. Hoje, exploramos os sinais dos fins dos tempos, plantados para despertar sua fé e te preparar para o retorno de Cristo. Cada palavra foi semeada com zelo, cada reflexão foi direcionada para tocar sua alma e te chamar à ação. Para selar esta jornada, escreva nos comentários: Maranata, seguirei teu chamado. Essa frase não é apenas uma confirmação de que você ouviu até o fim. É uma declaração de compromisso, um sinal de que você está disposto a viver para a glória de Deus nestes últimos dias. Eu lerei cada comentário e saberei quem está pronto para agir. Se ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Não é apenas por números, mas porque cada inscrição é uma pedra lançada no rio da eternidade, gerando ondas que alcançam vidas. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é lenha na fogueira espiritual que mantém essa luz acesa. Imagine uma vela em um vilarejo escuro. Sem apoio, ela pode apagar. Mas com seu cuidado, ela brilha mais forte, guiando viajantes cansados. Não guarde esta mensagem para si. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Talvez um simples compartilhamento seja o sinal que alguém vinha suplicando em oração. Por fim, permaneça alguns minutos em silêncio.
Deixe a música deste vídeo penetrar seu coração. Não feche a janela ainda. Não quebre essa conexão preciosa. Agradeça pelos sinais que Deus está te mostrando, pela preparação que Ele está guiando, pela promessa do seu retorno. Louve em silêncio, derrame seu coração. Sinta a presença suave do Espírito pairando sobre você. Não tenha pressa. A pressa corta o fio do sagrado. Permaneça, respire e permita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, envolva seu ser. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça para cada nova decisão e te conduza com mão firme e coração amoroso pelo caminho que Ele preparou. Até o próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos esperam. Maranata.